A minha Aí internet caiu. voltou. A minha internet caiu. Voltou. Agora voltou. Que bizarro. E aí tá. Daí, tipo, cara, assim. Aí chegou uma época que eu comecei a ficar meio cabreira, assim, com o pai da menina, sabe? Porque, assim, a princípio, ele tinha falado: não, eu vou tratar como uma filha e, né, É isso que tranquilo. eu ia perguntar pra você. Tipo assim, ele era separado, tinha filho e você estava morando na casa dele. Não deu medo? Tipo, você estava sozinha A lá. princípio, não. Só que depois começou a ficar esquisito o negócio. Daí, o que foi? Realmente, a princípio, ele me tratou como filha, tudo e tal. Só que aí, acho que ele começou a me olhar de outra forma, né? E ele era muito louco. Tipo, ele já teve banda de rock. O que que aconteceu? A mãe dela, da menina, na verdade, era tiete dele. Aham. E daí, tipo, ele ficou com a tiete, ela engravidou e daí ele tem uma filha. E ele era cara assim que saía todo final de semana e ia, tipo, beber e se drogar, droga pesada mesmo, tudo. E eu comecei a ficar com medo. Credo. Teve fim de semana que daí, tipo, eu pegava e puxava a minha cama na frente da porta, assim, sabe? Ele nunca tentou abrir, né? Nem nada. Mas eu ficava com muito medo, porque, imagine, o cara chegava trilouco dos rolês Carol perguntou a idade dele. dele. Aham. Ah, eu acho que. Deixa eu ver, eu tava com 22, ele tava com uns 32, mais ou menos. Dava. Era jovem. Aham, Era novão. era. E daí. E o E a que Anica tinha que 8 é anos. tiete? Tiete? É fã, Nath. Tipo, É fã. É o quê? É aquela fã que faz tudo. Ah, tá. É, Aham. que faz tudo, Tá. tudo. Aham. É, pelo visto faz tudo demais. Lá, E mas. aí, enfim, daí eu comecei a ficar com muito medo. E aí eu fazia de tudo para eu não voltar para casa, assim, sabe? Tipo, eu ia trabalhar no restaurante às 9 da manhã e mesmo depois do meu horário, eu continuava lá, eu fazia de tudo para eu não voltar para lá, porque eu ficava com muito medo. Uhum. Se eu precisar, teve noite que eu cheguei a nem voltar para casa, que eu preferia ficar a noite acordada e ir em algum lugar do que voltar para lá. Até que teve que eu falei, cara, não tá dando certo esse negócio e tal. E aí eu tinha conhecido uma menina colombiana na escola e a irmã dela estava voltando para Colômbia e ela ia ficar. E aí ela sabia de toda essa situação, ela perguntou se eu queria mudar com ela e tal. Daí eu acabei mudando com ela, sabe? Daí eu fiquei triste por causa de que tipo, eu tinha criado um afeto com a menininha, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo foi bom, porque, né, tive um alívio de não ficar me sentindo em perigo o tempo todo. E daí, assim, com tudo isso, toda essa pressão que estava acontecendo, e daí eu estava ficando muito nervosa com tudo e tal, daí eu comecei a alocar, assim, sabe? Tipo, daí eu comecei a beber, eu nunca tinha bebido, nunca fui de beber. Daí eu comecei a beber, daí eu só, tipo, vivia em rolê e isso e aquilo, só que assim, ao mesmo tempo, tipo, cara, é tão incrível o quão Deus é que mesmo fazendo todas essas merdas, ele sempre tava ali, sabe? Tipo, Sim. mesmo fazendo todas essas merdas, ele me chamava pra perto e ia, né? É Né? que não é por Não, mérito, né, Lari? É por É, graça. exatamente. é. Então, assim, é que, tipo assim, o que eu quero dizer é que, por mais distante que pareça que a gente possa estar, a gente não é bem assim. A gente tá distante, mas ele tá perto. Exatamente. Enfim, daí eu comecei, tipo, a entrar numa fase muito, tipo, autodestrutiva, digamos assim, né?
que tava finalmente acabando o intercâmbio, daí eu acabei que não ia ir para Media Design School, porque lá você tem que pagar, estrangeiro paga 3 vezes o valor do que o O cidadão. nativo é o Isso. cidadão, né? E tinha que pagar, tipo, o ano, assim, sabe? Não dava para pagar mensal. Credo. Aham. Para poder É sair assim teu mesmo visto. que funciona. E mesmo naquela época já era caro pra cacete, né? É. Sim. Tipo, igual o pessoal que ia pra Dublin, né? Agora é mais caro. Mas na época lá, o pessoal que ia fazer igual você fez, meio período, escola de inglês e tudo mais, pagava cerca de 40 a 45 mil reais para fazer 6 meses de intercâmbio. Sim, é isso aí mesmo, gente. Não é O barato, não. o semestre O da meu, na faculdade verdade, que eu tava era $63 mil. Nossa. o meu ainda não foi tão caro assim, não. O meu foram 6 meses, né? Mas foi, acho que 20 mil reais na época. Uhum. A Austrália e a Nova Zelândia são São mais alguns países que baratos. são mais baratos por causa justamente de ser longe, né? Uhum. Daí eles buscam bastante estrangeiro. Isso que é bom Uhum. desses dois países. Tem esse lado. Tanto que tem bastante brasileiro que vai para a Austrália, né? Bastante. Lá tem, na Austrália e na Nova Zelândia tem o que chama de Work Holiday Visa, que é tipo trabalho, você tem um visto de trabalho e tipo um ano sabático. Aí você pode trabalhar integral Uhum. nesses países, né? Para Nova Zelândia acho que abre 300 vagas por ano e é super concorrido, né? E na Austrália deve ser mais ou menos isso também. E aí, enfim, daí lá também, tipo, o que é bastante caro, tipo, aluguel. Lá o aluguel funciona semanal, não é mensal. Então, eu morava ali no centro. Ah, e detalhe, né, também, uma coisa que eu esqueci de falar. O restaurante que eu trabalhava era na mesma rua que a casa do cara. Nossa. Então, assim, eu não precisava usar o transporte público para nada. Nossa. Eu ia andando para aula, ia andando para o trabalho, ia andando para tudo. Porque eu estava no centro da cidade mesmo, sabe? Porque lá tem os bairros, eles não são, chama subúrbio, né? Eles não são próximos à cidade. Eles são, tipo, bastante longes mesmo, assim. Você tem que fazer quase uma viagem para ir para os outros bairros. Caramba. Uhum. Tudo é E- longe. E Uber E lá aí, era caro, tudo? o Uber. Sim, tinha Uber na Isso época. Tinha existia Uber Uber, já. né? Já Tinha tinha, Uber já. sim. O valor mínimo era $5. E o transporte público lá também era tipo $5,50, assim. Claro. Era caro, mas era um transporte muito que funcionava, que era muito bom, assim, tipo, os ônibus eram muito bons. Só que tem um detalhe. Lá eles não enchem o ônibus, não lotam o ônibus. Se você tá atrasado pro trabalho e você precisa pegar o ônibus e o ônibus tá cheio, o ônibus não vai parar. Igual no Brasil. Brasil é igual. Ele, tipo assim, tá todo mundo sentado. Eles Na colocam Irlanda no também era máximo umas 5 proibido pessoas ficar em de pé, pé no assim, ônibus. sabe? Nossa. Lá em Uhum. Dublin, tipo assim, Nova eu acho que York. no andar de baixo podia, que lá em Dublin era o busão de 2 andares, né? Uhum. Daí Lá na também parte, tinha o de 2 andares. daí na parte de cima você não podia ficar de pé, mas na parte de baixo você podia. Nossa. Aham. Nova York chegava às vezes o metrô e eu não conseguia entrar porque não tinha espaço físico. Mas daí a gente se enfiava, ia. E aconteceu de passar uma vez 3 metrôs e não poder pegar nenhum, porque assim, ó. É uma São Paulo, né? É muito louco. Uhum. Mas lá ninguém queria ir, não. Mas também era É. aquele negócio, passava Cada um vários, por né? Não si. era um a cada meia hora, assim. Não, Sim. era uma Lá cada não, lá era tipo assim,
Se o ônibus passou e ele tá cheio, sinto muito. Você vai ter que ir andando. Na Ou França, pague Uber. eu pegava. Ou pegue um Uber. Caramba! Ai, ai. A gente gostava bastante que em todos os pontos de ônibus eles tinham as plaquinhas dizendo assim, tipo, o próximo ônibus chega em 5 minutos, 4 minutos. Todos eles tinham um Isso é bem bom, letreiro né? disso. Aham, Daí você sabia qual ônibus estava chegando, qual ônibus que não ia passar. aham. Isso que era Quem dera massa. fosse assim no Brasil. Ela tinha, tipo, quando tava chegando, Tá é que nem cheio, metrô, sinto assim, que Você vai ter que ir andando. quando vai chegar perto do ponto que ele vai fazer a parada, ele fala, próxima parada, tal lugar. Uhum, Ele fala, nos ônibus falava isso também. uhum. Mas então, daí lá teve. Daí o fim de semana, né? Eu fui conhecer a Vila dos Hobbits, a Casa dos Hobbits. Ai, que Gente, as coisa casas dos boa! Hobbits tem uma coisa que é um pouco triste, decepcionante de falar, mas é que as casas são só cenográficas, tá? Não tem como você entrar dentro delas. Ah, O pessoal Ela, fala que é ela muito até abre a chato, porta, né? só que se você olhar dentro da porta, é um buraco de terra. que palha, né? O pessoal fala que é mó chato, tipo, você vai fazer o tour, assim, daí você olha um campo, assim. Ó, aqui é Minas Tirith. E é um campo. Não tem nada. Massa. O que é muito bonito é que são as montanhas lá. Nossa, gente, parece de mentira aquelas montanhas. É. Porque as montanhas aqui no Brasil, a gente é acostumado a ver aquela montanhona assim, né? Lá é um Aham. negócio assim. Tipo, parece que é Ah, desenhado. muito lindo, né? É, Daí lá, o que eu peguei? Esse daqui, ó. São moedas colecionáveis que tem espalhados em vários pontos turísticos lá da Nova Zelândia. Que massa. Então, essa daqui é dos Hobbits. Aí atrás tem a Rainha Elizabeth. Porque até Falecida. hoje a Nova Zelândia paga tributos para a Inglaterra. Sim. E. Ai, gente, acho que é mais isso, assim. Daí, tipo, lá também, quando você vai conhecer a Vila dos Hobbits, você conhece também, faz passeio também como é que chama? No Hamilton Gardens, que são vários jardins. Mas assim, gente, é um jardim mais espetacular que o outro. Aí tem jardim japonês, jardim chinês, jardim Florença, jardim italiano, jardim não sei das quantas. Tipo espetacular de você ver as coisas assim, é maravilhoso. E são dois passeios que são feitos tipo normalmente na mesma rota, sabe? E aí quando daí eu viajei no final do meu intercâmbio, viajei 3 semanas, né? E fiz ali, fui para Queenstown, que é onde o pessoal vai fazer, onde vai ter o bungee jump, essas coisas, né? Que são as coisas mais famosas, né? Que o O pessoal passeio vê. radical. Por ser radical. Outra coisa, a Nova Zelândia, ela vem de uma imagem de tipo, 100% natureza, super radical e não sei o quê. Mas a Nova Zelândia, como eles dizem, quando você está indo para a Nova Zelândia, você está voltando 10 anos no tempo. Porque lá não tem nada. Ele tem para turista. Para você morar lá, não tem nada. Tudo fecha às 5 horas da tarde. Nossa. A Europa é assim também. Mesmo no centro. Tanto que antes não tinha nem ônibus para os bairros por causa disso. Tipo, passou das 5 da tarde já acabou os ônibus. Nossa. Daí. Minha mãe passando ali foi espiar as coelhas que estão no quarto, eu só zoei na cara dela. Sim. Perguntei se ela queria trazer as coelhinhas, mas elas estão jantando. Senão elas iam dar um oi pra vocês. Mas escolha estão aí na tua casa hoje. Então, a Nick tava aí. A Nick tá assistindo, só que tá lá na minha prima. Oi? Tudo bom, Dada? Opa. A Fran tá assistindo nós. Aí ela mandou uma mensagem no WhatsApp porque ela tá sem o aplicativo.
Aí ela falou que pra Nova Zelândia, lá, ele foi 25 mil reais pra ela, na época. Sei lá. Uhum. Pra você foi É, quanto? não, 20? foi uns 20, É, uns 20 mil, mais ou menos. É que aham. a Fran ainda pegou high school, né? Pegou high school. Aham. Verdade. Eu não peguei. Mas então, daí tem uns passeios, tipo, fenomenais, assim, pra você fazer lá. Só que é muito caro. Então, tipo, você tem que ir com grana, sabe? É, pra essas coisas, né? Uhum. Porque, que nem assim, eu até pensava de pular de bungee jump, só que eu chegava lá, daí era $200 pra saltar. Nossa, É, Né? Tipo, bomba. facada. $200. Você ganhava $200 isso. pra eu pular o negócio? Nossa, gente. Você coragem. ganhava por quanto tempo juntar os duzentão? Nossa, era. Ah, o salário lá era $17 a hora. É. Então, em uma semana se juntava, mas mesmo assim, né? Tem Mesmo conta assim. pra pagar. Sim, 200 Porque conto daí, tipo assim, Duzentão, você tem o gastava. teu transporte, você tem que pagar os hostels para você ficar, você tem, Sim. né? É muita coisa, é muito gasto que você vai acabar tendo. Caraca, principalmente se você tá lá com o dinheiro próprio, assim, é é pior. Exatamente. tenso, né? Tipo, $200 é muita coisa. Vocês Uhum. ganhavam, né, Isa e Ali, Sim. pra se manter por causa da A gente bolsa, tinha uma né? bolsa. E era em dólar. Então, a gente tinha até um lema lá: quem converte não se Diverte, não se diverte. Ah, sempre! Regra de Porque no intercâmbio. começo a gente converte tudo, né? tudo. No Muito começo, tipo, bobeira, não, né? isso aqui vai ser tantos em real. Só que, tipo assim, isso é em Meu euro. Deus, uma Então coca. tudo vai ser caro pra caralho. Sim, é euro lá na Irlanda, é euro, é verdade. É, Então, daí, se você for converter tudo, nossa. você não faz nada. Você não Porque, faz tipo, nada, não dá coragem. Tipo, nunca cheguei a gastar $200 com uma parada lá. Tipo assim, não. tá? Porque valia muito, né? Mas assim, o dólar, por mais que a gente pare de converter, ele tem um peso maior do que o real, né? Porque ele tem um poder de compra muito alto. O euro, então, mais que o dólar, né? Então, mais quando eu morei na valorizado ainda. França, por exemplo, eu ia no mercado com $30, 30 euros na França, eu fazia compra para semana. Nossa. E eu lembro que às vezes tinha coisa assim, 10 euros no mercado. Mas nunca que eu ia comprar aquilo. Aham. Nunca. Eu não tinha coragem de pagar 10 euros sei lá, num pote de geleia. Nossa. Mas ficava na vontade mesmo. É, tinha Lá, coisa que lá na dava. Irlanda, a gente ainda ia no mercado lá que a gente morava, tipo, no norte de Dublin, que era a parte mais pobre, digamos assim. Depois eu conto os perrengues do intercâmbio, que não foi nada legal, assim, sabe? Mas a gente ia no mercado e comprava as coisas mais baratas, assim, e não era tão em conta. Tipo assim, na semana era 60, 70 euros para você É que comer. eu não comia carne, né? Quando eu Não, fui pra mesmo não comendo carne. vocês Tipo não assim, comiam carne. carne era muito caro. Tipo, Eu a não gente comia carne. comprava hambúrguer, frango. Não, Não, eu não eu comia. comia ainda. Eu era vegetariana na Ah, época, tá. então tipo, realmente não comi nada. Então, Aham. realmente, eu gastava bem menos, sabe? Mas, tipo assim, a gente Era só comprava, ovo. uma bandeja de frango lá, com 5 coxas de frango era 10 euros. Uhum. Carne era um troço bem 70 caro. reais. Exatamente. Se você convertesse, você falava, meu Deus, nunca vou comprar isso. Ah, Nunca vou eu comprar ainda um comia. bifezinho. Só que assim também, a minha alimentação era tipo. Eu vivia de macarrão à bolonhesa, abacate salgado, porque lá se come abacate com sal. Eu Ó, amo. É muito Salada de bom. abacate, eu gosto. Eu nunca gostei de abacate, que aqui a gente aprende a comer com Eu não açúcar, como né? doce também. Mas lá eu aprendi a comer salgado. Nossa, aham. eu É bem gostava, bom. É gostava tipo bastante. guacamole, né? Você come um salgado. Sim, justamente. Que mais? Daí eu fazia ali meu café da manhã, né? 2 ovos, metade de um abacate, shimeji eu também comia bastante. Nossa, era muito saudável, assim, apesar de tudo, sabe? E eu comia bem, só que nunca fui de comer tanto, assim, tipo, em volume, né? Então eu acabava não gastando tanto também. Mesmo eu comprando carne, tudo certinho. Lá também tem muito indiano. Que lugar do mundo que não tem? Só no Brasil. Só no Brasil. Cara, em todo lugar que você vai, tem muito indiano.
Uhum. né? Na minha universidade. Mas também tem muito brasileiro em tudo que é canto. Não importa onde você vai. Você Né? vai achar um brasileiro. Você vai achar um brasileiro. Ai, ai. Vou contar uma anedota do metrô para vocês depois. Tipo, pra você ter uma ideia dessa do brasileiro, quando eu visitei o Marrocos, a gente foi. Que ali é pertinho tudo, né? Europa, 20 minutos, 40 minutos, você tá em outro país. Uhum. Daí a gente foi pro Marrocos. Quando a gente tava chegando no Marrocos, para você ter uma ideia de como o mundo é pequeno. Tinha uma. Na fila da imigração, tinha uma outra menina da universidade aqui da cidade. Nossa! Tipo, era uma menina que a gente nunca tinha Aqui visto nunca ela, viu. que ela nunca tinha respondido nos grupos e tudo mais, e acabamos encontrando ela na fila da imigração no Marrocos. Que aleatório. Totalmente aleatório. Tem uma amiga minha que ela tá em intercâmbio agora. Ela tá na Hungria. Budapeste. Uhum. Budapeste é legal. Budapeste disse que é um sonho de ir, né? Sim. É bom mesmo? Ela falou assim, ela falou que lá é muito feio. É? Eu achei lindo. Porque que ela falou assim, tipo, para você morar, os prédios lá, morar são tudo tipo assim, tudo de União Soviética, né? Não É leste europeu, né? Tipo, é prédio quadrado e pronto. Janela. É leste europeu. Leste europeu praticamente é tudo União Soviética. Aí você visitar lá uma coisa, agora morar, os prédios são tudo antigos e tudo mais. Uhum. Tipo aqueles negócios de filme, né? Aqueles elevador que parece que vai cair. Ela falou que lá também, tipo, não tem lógica a numeração dos apartamentos. Tudo fora de ordem. Tipo assim, aqui, é o 111, então é no primeiro andar. Lá não, lá tipo, 502. Aí é no 7º. Aí você, tipo, você tem que ir andar por andar, olhando todos os apartamentos, senão você não sabe como é que... Que aleatório. Uhum. Extremamente aleatório, porque que faz sentido, né? Tem alguma pergunta lá, Nath? Opa. Não mandaram, não. Hoje Tem um pouco 3, pessoal tá... né? Como realizar intercâmbio, tem curiosidade. Mandaram um Qual a mandaram parte no mais outro. difícil do intercâmbio é melhor? Ixi. Acho que a parte mais difícil é você ficar longe de todo mundo. Pra mim acho que foi isso. Eu tava muito vulnerável, assim. Eu morava com 24 brasileiros, né? Tinha gente do Brasil inteiro, só tinha engenheiro. Eu era a única pessoa que era da área da saúde, até eles faziam as matérias juntos, se ajudavam. Eu fiz tudo sozinha, então, pra mim, um desafio, assim, porque eu tive que chegar numa pessoa que eu nunca vi na vida e falar: você quer ser meu grupo nesse trabalho? E eu sou muito tímida, então foi difícil. Mas eu tinha o apoio deles, eles se tornaram uma família. Inclusive, faz 5 anos que eu voltei, eu estava em São Paulo, agora eu revi uma galera, assim, a gente é amigo até hoje. Na pandemia, sempre estava no Discord, jogando, conversando. Que massa. Então, isso é muito massa, mas mesmo assim, eu estava bem emocionalmente vulnerável, assim, por estar longe das pessoas queridas. E daí eu acabei me envolvendo, eu nunca tinha namorado nem nada, me envolvi num relacionamento com o meu melhor amigo de intercâmbio, mas foi uma besteira muito grande, porque ele não era uma pessoa muito bacana. E eu lembro até que ele chegou a terminar comigo mais pro finalzinho do intercâmbio, aconteceu tudo isso. Nossa, eu achava que eu ia morrer. Nossa. A dor era muito magnificada, assim. Era tudo muito intenso. É porque é aquele negócio, você só tinha ele, né? Só tinha ele. Foi 1 ano da minha vida que parecia que tinha sido 5. Ele era tudo lá na hora. Só que, na verdade, ele não era nada, entende? Só que, assim, naquele contexto ali, era o que tinha. Então, acabou que... Eu lembro que tudo era muito intenso. Só isso, assim, que pega pra mim, sabe? As experiências boas eram muito boas. As experiências ruins eram muito ruins. Então, era, né? Tipo, Mas isso é uma coisa que pega mesmo. Tipo pega. assim, você vai fazer intercâmbio, você tem que estar muito bem na cabeça. Eu tinha 19 anos, gente. Eu era um neném, né? Se Totalmente você já tiver uma predisposição à depressão, essas coisas assim, vai ficar bem grande. Porque, tipo assim, é como a Isa falou, é tudo muito intenso. Então, as coisas ruins são intensas, mas as coisas boas são intensas.
Uhum. Porque é igual a Lali falou, né? É você, Deus e quem você conhece lá. É. Que Então, nem se você sempre é conhecer boa. alguém assim, tipo, igual a Isa falou, eu morava com vários brasileiros e tudo mais. Cara, isso é o que salva a tua cabeça. Salvou muito. Tanto que a gente se considera família. E a gente se Tipo, ajudava demais, ó, assim. eu tenho até a fotinha dos meus aqui até hoje, ó. Oh. É o Gente, Pedro, o Bruno e a Lari. é um Até amor tão hoje estão aqui do grande meu lado, que é porque inexplicável. são irmãos. São É isso irmãos, aí. vira irmão. O Vira. resto da vida. Menos o ex. Ah, Não, o ex não é O nada. ex faleceu. O ex foi um grande erro. E eu não vou falar dos Tudo falecidos, certo. não. Os Os falecidos não dá pra falar. falecidos, não, velho. Não vou falar, não Não, vou não, falar. não, gente, brincadeira à É, parte. tudo mudou, Não, É melhorou. porque São foi muito experiências. bom na hora, né? Nossa, gente. Na verdade, nossa, É o que é, ajudou, né? não foi muito bom na hora, não, sabe? É porque não eu foi, era não. tola mesmo. Eu não tinha amor próprio. Eu só digo uma coisa, É. relacionamento à distância não dá certo, nunca vai dar Pô, não certo. fala isso, meu. É a distância, tá dando certo, ó. Fez um ano. Todos os que eu conheço que fizeram relacionamento à distância, mesmo depois que voltaram, 3 anos, 4 anos depois, acabou. Ah, mas você diz do intercâmbio, né? É, eu não fui É, namorando, né? Eu arranjei Eu namorado. ia fazer uma pergunta dessas pra vocês. então Porque faz. eu lembro que o Alec tava namorando na época e a Isa também, só que na França, né? Namoro à Ah, distância com intercâmbio. É horrível como é que é. Não é bom, não. ai, eu Não é não legal. recomendo. Não Viu? recomendo, nem um Viu? pouco. Quando você tá no intercâmbio, você deixa o Depende namoro. muito do relacionamento, sabe? Atrapalha muito. Tipo, hoje que eu tô num relacionamento, é o relacionamento mais sério que eu já tive, é um relacionamento pra casar, tem um Ui, foco. ui, ui. Eu às vezes penso assim, eu não tenho mais esse fogo para fazer intercâmbio, né? Acho que eu já Uhum. desmistifiquei algumas coisas, eu acho muito legal, apoio todo mundo, mas para mim no momento não tá fazendo muito sentido, e não tem oportunidade também, né? Então assim, Uhum. tô de boas, né? Falta grana. Falta tudo, né? Vamos combinar. É, mas assim, eu não faria agora. Às vezes eu penso em casada, se a gente quiser tentar a vida lá fora, bora, Uhum. né? Bora, super bora. Exatamente. Mas na circunstância atual, ele mora no interior do Paraná, eu moro em Curitiba. A gente se vê uma vez por mês. Graças a Deus, estamos indo, tá tudo certo. As rotinas são corridas, a gente se fala todo dia. Ele é tranquilo, eu sou tranquila, então as coisas caminham bem. Que a gente tem como se visitar. Agora, pensa um intercâmbio para Nova Zelândia, do outro lado do mundo. Você vai ficar, sei lá, 1 ano, 6 meses. Provavelmente a pessoa não vai te visitar lá. Então você vai ficar todo esse tempo sem ver a pessoa, sem interagir com a pessoa, né? E nada substitui o cara a cara. Então eu acho bem difícil. Tem quem consiga, tá? Mas é a minoria. É Infelizmente é a minoria. Né? Aquele negócio, é a milagroso quando a minoria pessoa total. consegue. Todos Queremos os que eu conheci acabaram não dando certo. Todos. Não teve um assim que eu diga para vocês, esse aqui deu certo. A gente pensava até que alguns ia dar certo, assim, durou 3, 4 anos, mas mesmo assim deu bom. Tem a questão do fuso horário também, que nem imagina. Isso, é bem difícil, Eu né? Nosso fuso horário é uma merda. na Esse é Nova um troço. Zelândia lá, para conversar com os meus pais, 8 horas da manhã. Ou eu conversava com eles às 8 da manhã, que daí aqui era tipo umas 10 da noite. Ou era tipo umas 7 da noite, que daí era muito difícil eu conseguir, porque daí aí eu sempre tinha algum outro compromisso que eu tinha que fazer. Então era bem complicado, assim, pra conversar. Pera aí, mó chuvão, guys. Deixa eu fechar a janela aqui. Nossa, aqui não tá chovendo. Tem sim. Nós moramos na mesma Tá cidade, chovendo, cara. acho. Só que aqui não tá chovendo. Ah, Curitiba é assim também. Tipo, eu moro num bairro, a Nath mora no outro, e aqui não tá nem garoando. Eu e a Nath moramos no mesmo bairro. E aqui não tá chovendo ainda. É louco. Jardim Carvalho. Né? A Lali mora no condomínio da avó. A gente Eu passou em sei. frente à casa dela, lembra? Vai na casa Ô, dela. não conta o bairro, cara. Tô em live.
Vai que Eu alguém vem me falei- Não, sequestrar. mas não conta o endereço só. Só fala Pô. assim, Alexa, fala o endereço aí. Chega aqui achando que vai achar um baú de diamante e, gente. Gente, desculpa, eu sou nova Tô nisso. brincando. Tô brincando, Isa. Ah, Relaxa. mas tipo assim, quando eu fui, eu tomei muito no cu, cara. Eu não tenho Tipo, stalker. Tipo, mesmo indo pela Ciência Sem Fronteiras, assim. Agora eu vou contar a minha história. Aham. Depois da Lali, daí a Isa. Você quer ir antes, Isa? Ó, Ou a Carol tá de falou um boas? negócio no chat antes. Porque Ó, geralmente o o psicológico pega mesmo. Já É isso atendi aí, um caso que é o isso que a paciente Carol estava falou. intercâmbio. Aham. E Bem era isso bem que a mesmo. Isa falou, a pessoa fica emocionalmente muito vulnerável porque geralmente você não tem rede de apoio. A É. língua do país é diferente. Cultura, Exatamente. língua, é Tudo. a saudade da família, que E mistura. também, assim, que nem no meu caso lá, que, tipo, gente, que era trabalho e escola ali, que, Uhum. tipo, tinha gente que ia lá e ia na escola, tipo, toda semana tinha aluno novo. Não era assim, não tinha tempo de você formar vínculo com ninguém. Então, no meu Era muito caso, realmente rápido. era o negócio assim, era você por você mesmo. Eu não tenho contato com, não posso. Tipo, aliás, tem uma menina que eu criei um pouco mais de vínculo, que é da Uhum. Espanha. Mas só. Tipo, o resto era só você por você mesmo, entendeu? E daí, quando é assim, daí, tipo assim, você não cria vínculo com ninguém, então você acaba. As pessoas não se importam com você, você acaba não se importando com as pessoas, e isso vai criando um ciclo, um vício, filho, assim. venha. Como eu falei, a Lalissa que eu achava que eu conhecia antes do intercâmbio, e durante o intercâmbio, nossa, eu tive que me adaptar muito, assim. Eu cheguei a falar coisas para outras pessoas que logo depois que eu falei, meu Deus, o que eu tô falando? Eu Por que jamais eu falaria uma falei coisa dessa. isso? Tipo assim, Exatamente. no intercâmbio foi quando eu alcancei o mais baixo possível, assim. O Ali que foi Eu muito. Entrou cheguei numa bad, né? no fundo do fundo do fundo, assim mesmo. E se não fosse o Pedro e o Bruno, não tinha voltado, sinceramente. Tipo assim, não tinha voltado pro Brasil, nesse sentido mesmo. É o Pedro e o Bruno que me salvaram mesmo. Tipo, depois eu mando, não sei se eles vão assistir e tal, mas até hoje eu agradeço eles por isso. E o Mandar Pedro também, tipo, entrou clipe. numa bad, assim, porque, assim, quando a gente foi, a gente recebeu umas coisas, igual a Isa vai saber disso. A universidade, elas, antes de você se inscrever, você se inscreve para o Cadê a Nina? país, digamos assim, e você vê as coisas que as universidades mandam. Tipo assim, as universidades tentam puxar você para lá. Ah, eles mandam acomodação, É? mandam como vai ser, mandam tudo assim, tipo, vai ser desse jeito, vocês vão morar em Tipo, tal a gente lugar. pode ir. É, todo marketing, entende? E, tipo assim, o Dublin, lá, o Institute of Technology de Haiti, ele mandou pra gente, vocês vão morar perto da universidade, vocês vão morar com outras pessoas, vai ter uma pessoa de outro país na casa de vocês, para vocês treinarem o inglês, vocês vão morar a 15 minutos da universidade, vocês vão poder ir a pé, Mãe. Apartamentos novos, fizeram maior marketing, assim. E quando a gente chegou lá, nem os professores sabiam que a gente estava indo. Tipo assim, a gente foi lá fazer o inglês, que a gente fez 2 meses de inglês. A gente foi em junho. Daí ficou junho, julho e setembro ia começar o ano letivo na universidade. A gente fez o inglês e tudo mais. A melhor parte do intercâmbio foi essa parte do inglês, porque era o Kenilworth, não era o DIT. E a gente fez o inglês e tudo mais. Quando a gente foi para a universidade mesmo, DIT, já tinha começado as aulas fazia uma semana e os professores não faziam ideia que os brasileiros iam chegar. Chiclete foi Daí, atrás. quando a gente chegou lá, não tinha lugar para gente, não tinha onde colocar as mochilas, porque já tinham pedido os armários antes. Os professores tipo, viram um monte de brasileiros chegando lá e não faziam ideia do que estava acontecendo. E, tipo, o JT cagou pra gente, literalmente. Tanto que deu muito problema. Né, totalmente à mercê, E, né? tipo assim, vocês vão morar 15 minutos na universidade? Total mentira.
Tipo assim, eles jogaram a gente até num bairro isso. super pobre de Dublin. Credo. A gente moramos todos brasileiros num condomínio lá, que era o Hazelwood, e tipo, era lá no norte de Dublin. Então a gente pegava os busão com os cracudos. Daí Nossa. deu tipo muita treta com isso. Foi chamado o consulado brasileiro, foi chamado a Higher Education Ireland, foi feita reunião, foi um troço assim terrível. E isso, imagine, a gente foi pensando totalmente uma coisa diferente. Sim. E tipo assim, o próprio Dublin Institute of Technology enganou o governo brasileiro, porque eles tinham mandado justamente todo o marketing diferente. E daí foi, tanto que quando eu voltei para cá e tudo mais, o DIT mandou um boletim completamente diferente do que eu tinha feito as matérias lá. E, tipo, todas as matérias eu não tinha passado. Eu tinha feito prova, tinha feito estudo, trabalho e tudo mais, tinha feito as coisas, e eles mandaram um boletim errado. Eu cobrei eles uma, cobrei duas, cobrei três, cobrei quatro. Daí eles mandaram um boletim diferente com algumas matérias que eu tinha passado, e daí eu cobrei de novo, eles pararam de me responder. Daí eu Nossa. tive que comprovar isso para a CAPES. Depois eu tinha todos os e-mails salvos e tudo mais. Porque a CAPES cobra da gente. Ah, por que você não passou nessa matéria? Não, eu passei. Só Se que você reprova, você é mandado embora. Exatamente. Então, tipo assim, eu tive que comprovar um monte de coisa. Eu lembro E, desse perrengue. tipo assim, quando eu fui para lá, eu passei 15 dias numa host family. Igual Aham. a Lali ali. Só que eu paguei a host family, tudo porque eu quis ir um pouco antes, justamente para não ter problema de chegar lá e se ferrar, né? Daí, logo depois que eu cheguei lá, uma semana depois, meu avô faleceu. Então, Putz. tipo, já me detonou meu psicológico. E daí, todos esses problemas e tudo mais, eu realmente entrei numa depressão profunda, assim. Mas, tipo, essa é a parte ruim do intercâmbio, entende? Se você não tem um apoio, uma cabeça, assim, você realmente entra numa bad muito forte. Então, você tem que tomar muito Você não tá cuidado quando você vai no preparado. intercâmbio. Se você não estiver preparado para fazer as coisas sozinho e tal, você acaba entrando numa bad. Aham. Então, isso que é complicado. Mas daí deu boa, assim, justamente por causa de eu morar junto com mais três brasileiros, né? A gente tinha o próprio quarto e daí a cozinha e sala compartilhada, né? E a gente morava todo mundo no mesmo bloco. Era um apartamento, assim. Então, todos os brasileiros, assim, que foram por DIT foram jogados nesse Hazelwood, então todo mundo tinha uma rede de apoio grande por estar todo mundo junto. Mas a própria universidade lá, tipo, enganou muito a galera. Muito, 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 muito. Isso foi pesado para todo mundo que foi para lá. Deu muita treta mesmo. Uau. Olha, que você falou de sumir mala, hein? Oi? Você falou de sumir mala? Ah, isso quando eu, tipo assim, no final do intercâmbio, todo mundo foi viajar, né? Tipo, tá acabando o intercâmbio, vamos fazer a viagem final, já tinha acabado as aulas e tudo mais. Daí a gente deixou as malas no Hazelwood, e daí, tipo assim, no meio da viagem, simplesmente falaram assim, viu, nós tivemos que pegar as malas de vocês que eles entraram nos apartamentos e jogaram lá no meio da grama. Daí a gente falou assim, como assim? Não, eles disseram que o contrato acabou, e como não tinha ninguém no apartamento, eles entraram e tiraram tudo. Mano. E daí, tipo, sumiu mala, sumiu equipamento, tipo assim, roubaram minhas botas, roubaram meu tripé, roubaram várias coisas minhas nesse lugar. Eu lembro E, aquelas tipo, coisas de câmera, que você tinha comprado umas câmeras. só que a câmera eu ainda tava, sabe? Eu tava levando nas minhas viagens. Mas, Quanto foi o tipo, tripézinho? eu te pago acho que 80 euros na época. Era um tripé topzera, assim. Mas, tipo, uma coisa nesse lugar que eles faziam era proibido visita. Fala Eles pro não Gabriel, deixavam Carol. visita, cara. Daí, tipo, quando teve o St. Patrick's Day, né? Uma galera recebeu gente em casa e tudo mais, porque o St. Patrick's é, tipo, a maior festa da Irlanda.
E daí os caras arrombaram a porta no outro dia dos Dos apartamentos para encontrar os visitantes, para aplicar multa. Nossa! E, tipo, eles entravam nos troços, tipo, você estava dormindo, de repente você acordava com a galera dentro do teu quarto, abrindo teu guarda-roupa para ver se tinha alguém. Coisa Aconteceu doida, gente. isso. Nossa. Daí, tipo, deu polícia e tudo mais por causa disso. Mano. Porque eles tinham a chave mestra, eles entravam quando eles queriam nos apartamentos e realmente, tipo, uma coisa que tem, não sei como é que era nos Estados Unidos, como é que era em Auckland lá, mas você tem que estar preparado para sofrer xenofobia. Porque, tipo, lá na Irlanda, quanto mais velho o irlandês, é mais gente boa. Agora, quanto mais novo, mais ele vai maltratar você. Porque eles acham que você tá indo lá roubar o emprego deles. Então, na universidade, a gente sofreu muita xenofobia dos professores e dos alunos. Credo. Tipo assim, a gente não podia contar com ninguém na universidade. Os professores humilhavam a gente, humilhavam mesmo, assim. Tipo, teve um professor uma vez que eu tava lá na aula dele, daí ele tava dando uns handouts, assim, tipo, de exercícios. Uhum. Daí todo mundo levantou e foi lá buscar o handout, né? Que era o exercício. Na hora que eu fui pegar lá, ele, tipo, puxou da minha mão, assim. Daí eu olhei para ele, assim, daí ele falou assim, você é brasileiro, você não sei o que você está fazendo aqui na minha aula. Você devia estar num pub, bebendo, que é o que vocês sabem fazer. Filho Tipo, da na mãe. frente do auditório inteiro, assim. Filho da mãe, velho. Exatamente. É bizarro, cara. Daí, tipo, eu simplesmente baixei a cabeça e voltei pro meu lugar. Daí, nessa disciplina, eu fiz questão, tipo, de estudar o máximo que eu podia e não depender desse professor, assim. Eu fui lá, fiz a prova, fiz os trabalhos, entreguei para ele e, tipo, falei assim, de você eu não preciso. No final da disciplina, eu entreguei o trabalho para ele e falei assim, aqui tá a prova que eu não precisava de você para fazer nada. E daí virei as costas e fui embora. Mas o cara me tratava os brasileiros assim, cara. Nossa. Daí, tipo, Xenofobia nível 1000. exatamente. E, tipo assim, quanto mais novão, mais a galera não curtia brasileiro. Mas isso são histórias, assim, sabe? Tem gente que foi para lá, por exemplo, tenho amigos que foram para Trinity, que era uma outra universidade completamente diferente, que tratavam bem, que os brasileiros eram super bem tratados e tudo mais. Foi um caso dessa universidade mesmo, assim, sabe? E tipo assim, foi o último edital, né? Mas quando a gente chamou o consulado e tudo mais, eles falaram que se tivesse mais editais, o DIT não participaria, sabe? Justamente por causa disso. Tratavam os brasileiros feito lixo, realmente. Lixo. Então, tipo, isso foi por isso que eu fiquei muito mal, assim, né? Não tem como, né? Não Mas, ficar. igual a Carol falou ali, como que o psicológico não abala, né? Como? Então, Abala. ainda a universidade disponibilizava psicólogo pra gente. E daí eu marquei o psicólogo e fui lá. Daí contei as histórias e tudo mais. Daí ele falou assim, você já pensou em se matar? Daí eu falei assim, não. Daí ele falou, então quando você estiver pensando em se matar, você volta. A Carol vai morrer ali no chat agora. Nossa, que psicólogo é esse? A Carol vai morrer. Porque eles tratavam a gente Gente assim, cara. do Carol céu. infartando em 3. Quando você Gente do estivesse pensando em se matar, você E, volta. tipo, tudo Exatamente, isso, xenofobia nível 10.000. eu fiz um dossiê do DIT. Eu tinha, graças a Deus, eu fiz isso. Porque, tipo, teve muita gente que se ferrou por não ter essas coisas quando voltou, né? Porque a CAPES pergunta tudo. E o governo realmente João. pergunta tudo, cara. O porquê aconteceu, como aconteceu, o que rolou lá e tudo mais. Daí eu tinha todas as conversas, tinha conversa com o cônsul, tinha tudo. Daí quando a CAPES perguntou para mim o que tinha acontecido lá, eu peguei e anexei o arquivo, que era o dossiê de IT. Você foi esperto? Tinha tudo. Eu tinha todos os arquivos, assim. 5 anos depois, a CAPES estava pedindo documentação ainda. Tipo, me envia uma cópia da passagem de volta.
o negócio, o tiquezinho da passagem já nem tinha mais o térmico, né? Ele impresso num papelzinho térmico, ele desapareceu já, eu tinha digitalizado e tudo mais, eu consegui ver. Aham. Mas tudo que eu podia guardar, eu guardei. Até hoje. Mas foi bem tenso foi essa bom parte você do ter intercâmbio, guardado. assim. Mas Posso- essa é a parte ruim. Daí a parte boa é você conhece gente, você vai viajar, você faz um monte de coisa. Conhece os pontos turísticos. Ali na Uhum. Europa o bom é que é tudo pertinho. Então, tipo Na assim, você Europa dá pra fazer pegava o mochilão, aviãozinho né? low cost, Ryanair, né? Que Ryanair da era, vida. nossa, o Ryanair ainda é irlandês, então o aeroporto de Dublin é da Ryanair. Daí você pegava lá a passagem de voo por 2 euros, 5 euros, 10 euros, e de Uhum. volta. Hum. Daí essa é a parte boa, né? É a parte legal do. Viu, gente? Eu vou ter que sair. Aham. Depois, se Vai der lá, tempo, Lali. eu volto. Pouco. Tá Mas eu bom, Lali. dar uma Obrigada saidinha. por vir. Obrigada, Lali. Nada, Lali. imagina. Obrigada pelo convite. Imagina. Outra hora dá pra você vir mais aí. Se der pra você Aham. voltar. Com certeza. Fazer um pod games de nutrição. Oh, É. boa, boa, boa. Nossa, A Isa vai gostar também. Tá fervendo. Vai. Mas então, até mais, gente. Até, Beijo Bimba. pra vocês. Obrigada Lali. por virem. Tchau, Lali. Tchau, Lali. Tchau, tchau. Mas igual a Carol falou, aonde que eles arrumaram esses psicólogos? No inferno. Só pode. Eita. Mas esse foi o perrengue que eu passei, tipo, lá durante o intercâmbio, assim. Tiraram Infelizmente, do lixo. infelizmente isso foi uma coisa bem pesada, assim, que rolou. Igual eu falo, se não fosse o Pedro e o Bruno, que somos irmãos mesmo. Não era, Carol. Era irlandês mesmo. Era irlandês lá dentro. Mas Carol graças a falou eles. ali, ó. Eu tava digitando que bom que tinha psicólogo. Aí ele falou isso. Quando você estiver pensando em se matar, você volta. Exatamente, só que daí eu não voltei, né? Mesmo Nem a pensando. pau. Volta, sai Nem correndo. Só porque faltava ele chegou, falar né? assim, eu chegava lá, não, agora eu tô pensando, então se mata. É, De só boa. faltava, Menos né? um brasileiro no mundo. Não, peraí. A gente vai te voltar lá porque custa caro transferir corpo, né? Só faltava falar um negócio assim, né? Mais ou menos. E, tipo, realmente, isso passou pela minha cabeça na época, assim. Tipo, passou mesmo. Que, por que eu não fiz? Porque eu pensei, pra você ter uma ideia, assim, eu sonhava que eu tinha voltado pro Brasil, eu tava no Brasil, Não. e daí eu sonhava que eu tava no Brasil, como que eu tinha chego no Brasil, eu tinha que voltar pra Irlanda, porque a CAPES ia querer saber por que eu tava no Brasil. Eu tinha pesadelo Meu disso. Deus. Tinha pesadelo com a CAPES e... Exatamente. Daí, tipo, ainda bem que, tipo, passou tudo aquilo e tudo mais, mas você tem que ter amizade no intercâmbio. Sem amizade você não é nada, assim. Sem amizade, você fica totalmente vulnerável, Total. sozinho. Exatamente. Esse que é o ponto do intercâmbio. Então, se alguém for fazer intercâmbio e tudo mais, procura já na primeira semana fazer um amigo, ter uma rede de apoio e tudo mais, porque real esse negocinho, o fuso horário é muito difícil. Mesmo lá na Irlanda, que não era tanto, era 6 horas, para falar com a família já era difícil, entende? Porque você voltava de noite na Irlanda, que já era de madrugada. Então você não conseguia um tempo, ou era de manhã, ou não conseguia, entende? Nossa, puxado. Tive, sim, as minhas experiências de intercâmbio, eu já vou falar que eu tenho que sair daqui a pouco, tá, Nath? Pode, Isa, vai. Eu Fica vou à tentar vontade. ser o mais breve possível. As minhas duas experiências foram bem diferentes, né? Porque nem eu contei, essa primeira experiência eu tava com 24 brasileiros. Eram 20 meninos, 4 meninas. Eu sempre fui muito amiga de menino. Então, sim, logo eu virei a mãe deles. Eles me chamavam de Isa Mãe, que eu cuidava deles mesmo. Comprava remédio, cuidava quando ficava doente. Daí a gente tinha um tipo de um conselho ali dos alunos, e a gente recebia um dinheiro da universidade para fazer eventos. E eu era diretora de eventos, daí tinha um amigo que era o tesoureiro, daí a Que gente massa. organizava o evento, né? Uhum.
Eu comecei a fazer aniversariante do mês. A gente morava numa residência de estudante. Tinha um andar, que era o quarto andar, era só a galera da Colômbia brasileira. E a gente morava num muquifo, assim. Nova York é tudo muito velho, né? A gente inclusive, morava num hotel que tinha pego fogo e eles reformaram. E é o hotel daquela foto bem famosa da Marilyn Monroe com o Kennedy, que na verdade é uma montagem. É o hotel St. Clark's. Ah, meu Deus, é o Hotel Clark. Não, era na Clark Street. Eu morava na estação de metrô, que ela ficava subterrânea do prédio que eu morava. E o meu hotel chamava, acho que St. John, que na verdade era residência de estudante. Então a gente só tinha um banheiro, um micro guarda-roupa, uns gaveteiros, 2 camas, escrivaninhas, um mini bar, um frigobar no caso, né? E um micro-ondas. Então a gente comia na universidade, mas era muito bom. Não tenho nada para dizer, assim. Mas era quarto individual ou Não, você... eu dividi com uma menina do Ceará, a Cauane. Foi uma acertada enorme, assim, porque ela era muito legal. A gente se deu muito bem. E daí, enfim, né? 2 em 2, mas eu sempre também estava no quarto de outros amigos, a gente fazia resenha nos quartos, né? Aí ficava até tarde. Já tinham Festa ido no quarto! Era tipo isso. Tinham ido brasileiros lá desde o início do CC Sem Fronteiras tinha gente indo para Colômbia e ficava nesse lugar. Então eles deixavam panela que sobrava, roupa de cama para quem ia chegando. E tinha um violão. E daí esse violão Pronto. salvou, né? Porque eu gosto muito de música, então eu ficava tocando, cantando. Daí na resenha sempre tinha música. E tinha um menino que ele era muito, tipo assim, ele tinha nossa idade, mas ele parecia o Mr. Burns dos Simpsons. Ele era muito mal-humorado. Ele gastou, acho que $200 com um fone cancelador de ruído para não ouvir nada. Não era um fone de música, era um fone para ficar surdo. E a gente cantando, né? Eu lembro que eu tava, tipo, berrando, assim. Ele Eu bateu na festa. e falou, eu quero dormir, não sei o que lá. E era só ele que queria dormir. Mas foi bem legal, assim, essa coletividade. E eu acabava, então, fazendo aniversário todo mês. Eu fazia bolo, fazia docinho. Olha no chat quem que é ele. Acabei de mandar a figurinha. Não é o Lula Molusco. Lula Molusco é cozento igual. Bom, mas era a personalidade do Lula Molusco. A gente tinha 19, mas na realidade ele tinha 60, sabe? 60 pra mais, né? Mas ele era legal. Ele não sabia amarrar o tênis. E eu ensinei ele a amarrar o tênis. Meu Nossa. Deus! Ele só era rabugento mesmo. Porque... Ele era muito rabugento. Mas assim, eu tinha um amor passando muito um grande colírio. por todo mundo. Eles viraram família. Eu adotei eles. Eu lembro até que no início eu planejei uma visita para um parque de diversão de montanha-russa, o Six Flags. Eu adoro montanha-russa. Só que daí a gente passou até um hoje, período né, Isa? muito doido para chegar no parque. Assim, o ônibus que a gente ia pegar, o trem para pegar o ônibus atrasou, a gente perdeu o ônibus, só tinha um ônibus no dia. Daí a gente foi de Uber, e era uma viagem de Nova York para New Jersey. Daí a gente pegou uns Ubers que cabia 7 pessoas, daí dividiu o valor. Chegou lá, ele, não, para voltar, você consegue pegar o ônibus, você paga na entrada. Chegamos na entrada, não, só com ticket, moça. E a gente estava no meio do nada, 2 graus, eu estava de Havaiana. Nossa! Como é que você tava com 2 graus de Havaiana, menina? Porque a amplitude térmica ela era louca. Era outubro, então assim, dava 30 graus, mas daí à noite caía a temperatura que nem um deserto, sabe? What? Aí eu só lembro ali que eu até... Pela aquela ali não tá aqui, né? Eu não sabia o que fazer. Eu era responsável por 24 pessoas. A gente não tinha como voltar para Nova York. Eu abaixei a cabeça e fiz uma oração. Eu falei, Deus, tem misericórdia, né? Não tinha nem o que falar. Eu sei que apareceu um policial e falou, olha, moça, se você quiser, eu posso chamar um táxi para você. Não existia Uber lá, não. Não naquela região, não naquela hora. Daí a polícia chamou 3 táxis, consegui fazer caber todo mundo. O táxi estava tão quentinho que para mim aquilo era definição de céu, assim. Daí, o táxi, eles deixou a gente numa estação, nunca vou esquecer o nome dessa cidade, Freehold, New Jersey, e de lá a gente desceu na Penn Station e pegou o Uber para casa. Só que na noite anterior os meninos resolveram experimentar um treco chamado Four Loko, que era uma bebida com 13% de álcool. E eles nunca tinham bebido.
Era uma galera muito nerdola. Tipo assim, a gente do ITA, da Unicamp, da USP. Todo Puta, mundo que era nerdaiada. Nerdaiada mesmo. então, nunca fui de beber. Graças a Deus que eu não bebi nada. Mas eles beberam até se acabar. E daí no dia seguinte, para ir pro parque, eles acordaram 13%? 13 a 15. Tinha gente que tinha morrido com esse treco, inclusive lá. Tava proibido em alguns estados já. E daí eles foram na montanha-russa de ressaca. Pensa o que aconteceu. Tinha uma Nossa. montanha-russa lá que era do Super-Homem, que você ia deitado. O moleque vomitou na cabeça de uma pessoa embaixo. Meu Deus do O moleque céu. não conseguia abrir o Tilenol. Eu tive que abrir o Tilenol para ele. Assim, Vomitaram tudo. Faltou sabe? vomitar na cara do outro. Aquelas histórias assim que você lembra até hoje e você ri de morrer, né? Aham, não tem como, né? Em relação à organização, a gente tinha uma mulher que morava com a gente. Inclusive, ela se apaixonou por um brasileiro, Ah, casou, veio para pronto. Curitiba, voltou para. Gente, loucura. Mas ela era americana, a Erin, virou uma amiga de coração e ela cuidava de nós. E ela era da Colômbia, mas Que ela massa. morava com a gente, né? Então, Uhum. assim, ela organizava tudo, era muito organizado, não tem nada do que reclamar. E a gente recebia o vale do metrô, Uhum. ilimitado. Comida era na universidade e a gente tinha uma Armitex que a gente podia levar para casa se não fosse comer lá. E eu Aham. estudava integral, né? Uhum. Segunda a sexta. Segunda a quinta. Sexta-feira eu folgava, que era o dia que geralmente todo mundo conseguia não pegar matéria na sexta. Mas assim, a faculdade era muito difícil. Eu não consegui viajar nenhuma vez. Eu viajei acho que só num feriadinho que teve, assim, Uhum. para uma cidade próxima. E daí chegou no fim, eu peguei estágio e daí eu mudei para Chicago. E eu fiquei 3 meses trabalhando lá numa farmacêutica. E, enfim, foi mais pro fim do intercâmbio que a minha vida começou a degringolar, emocionalmente falando. Foi Uhum. quando eu me envolvi com esse menino. Não era uma pessoa muito bacana, assim. Uhum. E, enfim, ali a minha família entrou em conflito, porque eles não gostavam do relacionamento. Na época eu não entendi eles, eu era muito nova. Eu entrei em conflito com eles, então foi muito difícil. Eu fui nascida e criada na igreja, mas eu não conhecia de verdade Jesus. Isa, só E uma pergunta. A diga, região de vocês é a mesma que a da Nath? Da a dos meus Nália, a pais tua? a gente é cristão, mas eu frequento outra igreja, eu sou batista. Ela Hoje Ah, em era. dia. Batista. Ela era da. Eu fui criada na congregação. Aham. E Daí ela eu, foi pra eu frequentei Batista. a congregação. Todo sábado eu estava na congregação, era só em New Jersey. Então eu pegava trem, eu viajava. Uma amiga maravilhosa me recebia lá, eu dormia na casa dela, a família dela me adotou. Só coisas boas para dizer. Mas eu fui pisando na bola Nossa, depois nossa. desse relacionamento. E eu aproveitei muito tempo, assim, intelectualmente falando, mas no segundo semestre, por conta do relacionamento, a minha produtividade caiu muito. As minhas notas baixaram, eu não tinha mais vontade de nada. Eu acho que eu devo ter entrado numa espécie de depressão naquela época. Eu engordei bastante, eu só encontrava consolo na comida. Então, assim, foi um momento difícil. Eu me descuidei, eu parei de me gostar. Na verdade, eu procurava minha validação no relacionamento. E Sim. não vinha, né? Não vinha porque o garoto realmente não me valorizava. Mas, assim, a experiência global foi incrível. O pessoal, a minha família, de coração, eu amo essas pessoas. A gente tem tentado se ver, assim, sempre que dá. Inclusive, ano passado, eles pegaram um pacote na pandemia do Herbie e por R$ 1.000 foram para Nova York, se encontraram lá e fizeram uma reunião de 5 anos. Eu não pude ir, mas, assim, eles se reencontraram, foi super legal e tal. Então, a gente tem esse amor muito grande um pelo outro. Mas, na época, eu tinha muitos conflitos, né? E aí, por conta desse relacionamento, eu voltei para o Brasil e eu abandonei tudo. Eu abandonei a igreja, briguei com a minha família. Eu fui muito infantil, precisei ir para o psicólogo. Infelizmente, a psicóloga da época ela não me ajudou de uma maneira muito legal. Então, eu acabei entrando numa espiral de coisas ruins. E há só 2 anos atrás que eu realmente me encontrei de novo na vida. Mas eu fiquei 5 anos Nice. assim, emocionalmente ferida, perdida. Instável, né? É instável, mas a carreira acadêmica, graças a Deus, continuou. Então, eu voltei para o Brasil, eu provei de uma coisa que a gente pode até falar aqui, que é a depressão pós-intercâmbio, é muito comum.
Nossa, Porque, total. pensa, os Estados Unidos, a Irlanda, são lugares desenvolvidos, né? Por mais que você estava num bairro ruim, eu já fui para a Irlanda, eu vou contar depois, que foi a única viagem que eu fiz antes da pandemia, quando eu estava na França. Eu fiquei 2 dias lá, foi super legal. Mas assim, eu conheci uma parte boa da cidade, né? É mais bonito que aqui. A Conheceu o Surfside. cidade, eu conheci tudo, né? Tava ficando no hostel, nem sei onde era. Não vou lembrar, assim, sabe? Mas foi uma experiência bem legal. Eu sobrevivi num fim de semana com 15 euros. Eu não tinha dinheiro. Mas deu. E meu amigo que eu fui Só foi no visitar, Lidl. Lidl, Audi. meu amigo. Não, nesse Audi tinha um lugar lá que eu conseguia comer por $2, umas saladinhas frias, assim, enfim. É, Foi como eu me virei, né? Mas, enfim, voltando pro Brasil, tive essa depressão, porque eu entrei no relacionamento à distância, o garoto era do Rio, então a gente se via pouco. Briguei com a minha família. Voltei para a faculdade, era tudo feio, federal, caindo aos pedaços. Tentei emprego aqui. Gente, eu era desprezada aqui. Eu lembro que lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma entrevista por telefone comigo e me contrataram assim, ó, na entrevista. Aqui eu Que fui na massa. Fiocruz. Eu cheguei na Fiocruz e falei, ó, meu currículo é esse. A mulher virou e falou, qualquer um tem seu currículo. então, tipo, comentando, o intercâmbio realmente parece que não vale de nada, né? Quando você volta. Porque, tipo assim, você fala assim, não, eu morei lá em Dublin, estudei inglês e tudo mais. Cara, parece que você, fiz o intercâmbio, o pessoal aqui despreza. Parece que se você falar que você tem intercâmbio, é pior do que se você não falar. Eu É não muito sei o que tem estranho um isso, pouco, cara. sabe? Eu sinto que a gente não é valorizado no nosso país, mas tem a questão da xenofobia, ela é real, né? Eu provei em outro momento da xenofobia, foi mais na França, mas ao mesmo tempo, assim, eu trabalhava duro. Então, se o americano trabalhava vezes 1, eu trabalhava vezes 5. E sempre teve que ser assim, né? Eu até lembro que tinha um professor que chamava Salomão. E a minha área de concentração é imunologia, né? E na época eu já tinha um artigo submetido na área quando eu fui para lá. E ele chegou para mim e falou: Olha, eu vi que você não é brasileira, que você não é americana. A minha matéria é muito difícil. Talvez você não consiga acompanhar. Mas assim, se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui. Mas eu não sei se seria bom você ficar na disciplina. Eu falei para ele, não, professor, eu quero ficar. Porque eu tinha tirado tipo 7 na primeira prova. Daí eu fiquei meio ferida, sabe? Eu falei, não, eu vou estudar para essa matéria. E eu estudei tanto que esse velhinho se surpreendeu, ele tinha acho que quase 80 anos. Ele se surpreendeu com a minha nota na segunda prova e fez eu mandar um e-mail para a classe inteira falando como que eu tinha aumentado minha nota. Então, assim, né? Cheguei numa disciplina que eu tive que apelar pro sou brasileira, porque por mais que eu já falasse inglês quando eu fui para lá, eu fiz uma disciplina que era da pós-graduação e eu não sabia. Era uma disciplina de saúde pública muito difícil. E eu tava na trave, 70, 70, 70. Teve uma prova que eu tirei tipo 50. E eu falei, cara, eu vou reprovar nessa matéria. Eu vou ser mandada embora. Eu lembro que eu tirava só nota boa na federal, tirando o primeiro período, que eu levei uma carcada, que acho que é normal, né? Mas Normal. liguei pra minha mãe e falei, mãe, vai orar por mim aí, porque se eu reprovar, eu tenho que voltar pro Brasil. E minha mãe, não, filha, eu vou orar por você e tal. Daí aconteceu um milagre lá. Os professores têm muita abertura para você pedir crédito extra. Eu cheguei, oi, professora, eu sou de outro país, a educação lá é diferente, sua matéria é muito profunda, as provas têm sido difíceis. Você pode me dar crédito extra se eu fizer um trabalho X para você? Ela se compadeceu da minha situação e falou sim. Daí, com um trabalho extra, eu consegui passar. Que massa. Mas foi suado, sabe? Primeiro semestre. E os brasileiros da engenharia faziam matéria todo mundo junto, todo mundo se ajudava. Eu não. Eu era a única brasileira, porque daí só tinha, tipo, chinês, japonês, indiano e americano. Então eu tava bem de paraquedas, assim, né? Fiz Os umas caras são matérias, mais fechados, né? aprendi a programar lá, porque eu fiz Java, fiz bioinformática, daí descobri que eu gostava dessa área. E isso me deu respaldo para outra área de atuação que eu tenho aqui, que é a bioinformática. Aprendi lá. O estágio, eu trabalhei numa farmacêutica. Foi fenomenal, mas serviu para eu ver também que eu não queria trabalhar em empresa, que meu negócio era academia. Que Então, assim, massa. na parte emocional,
bagunça. Mas na parte profissional, minha vida vinha se encaminhando. Cheguei aqui, fui bem desprezada, acabei estagiando no laboratório que eu já trabalhava, me formei e engatei direto ao doutorado, porque já era 100% assim, quero vida acadêmica. Mas antes de eu engatar o doutorado aqui, eu tentei voltar para lá com o doutorado direto. Eu apliquei para 8 universidades, eu gastei um dinheirão, fiz TOEFL de novo, fiz um tal de GRE. Nossa, eu lembro até que a última vez que eu vi a França, ela estiver assistindo isso, foi bem nessa época. Ela estava vindo prestar um concurso em Curitiba e eu estava tentando voltar para lá. Ela teve que sair porque ela foi viajar. Ela Ah, assistiu tá. a gente no caminho de viagem. Sem problema. Que E na fofinha, época, né? né, o meu namorado da época, ele odiava o Brasil. Odiava. Mas ele tinha uma vida muito boa aqui, porque ele queria ser americano. Ele era rica aqui já e Ele era super rico e tal. E ele pagou um mestrado carioquinha, né? nos Estados Unidos. Ele gastou 2 milhões de reais para ir para os Estados Unidos fazer um mestrado na Colômbia, onde a gente Filha estudou. da mãe. Basicamente, ele pagou para entrar no Facebook, né? Ele trabalha Mano. lá hoje. Trabalha lá e vai casar com uma americana. Conseguiu o que queria, né? E eu, Mas gente, dinheiro eu compra tudo, né? compra tudo, né? Só não compra felicidade. Bom, há quem discuta, mas eu acredito que não. E, enfim, eu sei que ele conseguiu ir pra lá e eu tinha que ir pra lá. Senão o relacionamento ia acabar, né? E eu lutando pelo relacionamento, não. Briguei com todo mundo por esse menino, tem que casar com ele agora. E não consegui. Cheguei a ser chamada pela Colômbia para fazer uma entrevista lá. Tinham 39 vagas e 40 candidatos. Eu fui a que ficou de fora. E daí eu entendi, cara, Nossa. meu lugar não é aqui. Não é isso que Deus tem para mim. E eu estava bem afastada até de Deus na época. Mas daí eu voltei pro Brasil e falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu falei, mãe, agora é só se cair do céu. Né? Naquele dia caiu do céu o doutorado, direto, no meu laboratório, que eu não sabia que eu podia fazer. Mas como eu tinha uma publicação como primeiro autor, eu tinha respaldo. Tentei, entrei e fiquei 4 anos, né? Terminei agora em abril. Aham, foi E bem. nesse inteirinho surgiu o intercâmbio para a França. A minha chefe, toda a formação da minha orientadora foi na França, de pós-graduação, né? Tinha um professor da França, um senhor que vinha todo ano para o Brasil colaborar com a gente, um amor. Eles, não, vai para a França, vai para a França. Eu falei, tá bom. Por algum motivo que só Deus sabe, eu tinha começado a estudar francês lá nos Estados Unidos. Tinha que pegar uma optativa na universidade, eu escolhi francês. Eu fiz um ano de francês todo dia. Daí voltei, Gostou muito, né, Isa? eu fui para a França falando francês, por um milagre, né? Só que Aham. na França foi um choque. Foi muito diferente. Você Ninguém ficou tava. onde na França? Eu morei em Tours, que é uma cidade bem pequena, perto de Paris, digamos, mas na região do Vale do Loire, que são os castelos. Então, é uma região assim, Renascença, Maria Antonieta. É lindo, gente, é lindo. Que Mas legal. é bem. Não tem estrangeiro. Não É tem. porque o pessoal reclama muito que, tipo assim, a França é muito legal com estrangeiros. Paris não é, né? É, eles são legais com a galera ali do Maghreb, né? Daqueles países da África para quem eles devem, né? Tem dívida. Com essa galera, eles são legais. Mas, por exemplo, eles não falam inglês, então nunca chegue lá tentando falar inglês com ninguém. É, em Paris, tipo, quando eu fui visitar lá, eles Desprezam maltratam super. muita gente, porque, tipo, Isso, você exatamente. fala inglês, a galera vira as costas pra você. São Caramba! extremamente bairristas, extremamente. O deles é o melhor, tudo que é deles é melhor, entendeu? Paris? Paris. É, Paris é difícil, mas Paris é assim, difícil. Que fofinha! é difícil. Mas, então, chegando lá, ninguém tava nem aí pra mim. Basicamente foi isso, né? Eu era brasileira, a brasileira, mas eu falava francês. Daí eles me respeitavam um pouco mais. Mas assim, Uhum. eu tive problemas com a minha moradia, eu pagava um aluguel muito caro, um lugar ruim, velho. O meu Era bem pequeno, né? era 18 metros quadrados e eu fiquei um mês lá trabalhando e tal. Só que daí eu fiz uma viagem para Dublin para visitar esse meu amigo. E quando eu voltei, eles, o que que você fez esse fim de semana? Eu fui para Dublin. Já acharam que eu era louca, porque eles nunca tinham saído do país. Hum. Mentalidade bem pequena, gente, bem pequena. Nossa. E, enfim, o meu chefe, ele era Complicado bem, isso. bem fechadão, mas ele tinha um coração bom.
Aham. Era difícil de entender, mas eu tive uma escola intensiva com ele. E eu entendia ele, a gente se gostou, então eu fazia experimentos, né? Cientista, o dia inteiro experimento, experimento, experimento. O ônibus era muito bom, eu morava num lugar, assim, eu morava no centro, os ônibus eram bons. Então, para me virar e tudo mais, foi tranquilo. Primeiro dia que eu cheguei não tinha nada no meu apartamento, mas a CAPES deu um auxílio. Com esse auxílio eu fui lá e comprei prato, copo, fronha, travesseiro, né? Aham. Cobertor. Teu básico. Fui me adaptando. Teve uma vez que a água quente acabou, eu achei que tivesse estragado o meu boiler, eu fiquei sabendo não, que a gente só tinha 15 minutos de água quente por dia, que eles não tomam banho todo Nossa, dia lá. mas teu boiler é minúsculo, né? Era 15 minutos de água quente por dia. O boiler era no quarto, era um boiler por quarto, né? Não era, por exemplo, por prédio. O nosso tinha um boiler no apartamento. Tipo assim, tinha o cantinho lá, daí era um boiler grande, daí, tipo, dava para Não, as o 4 meu pessoas de usar, entende? era 5 minutos de banho. A sorte é que eu sempre tomei banho rápido. Né? E, enfim, né? Para resumir, eu sei que quando a pandemia estourou, a chefe do laboratório, muito grossa, no meio da reunião de laboratório, falou assim para mim: você tem que voltar para o seu país. Só que meus bisavós são italianos, então eu tenho a cidadania europeia. Eu falei assim: não, eu sou tão cidadã daqui quanto você. Eu não tenho que voltar. Eu não tenho para onde ir. Meus pais não moram no Brasil. O que eu vou ficar fazendo no Brasil? Tô pagando aluguel, tenho contrato de 6 meses, eu vou ficar aqui. Então eu peitei ela, mas eu lembro que eu chorei aquele dia. Ah, claro, Você acha machucou, que né? alguém se importou comigo? Você acha que alguém chegou e falou assim: oi, Isa, não fica triste, não. Não, gente, ninguém. Eles não Eu sei que fazem isso. por 2 meses eu não pude sair de casa, só com uma autorização e no raio de 1 km da minha casa. Por causa da pandemia, né? Mas eu acho que foi por milagre. Eu não surtei. Eu comprei um tecladinho, a música me salvou. E o meu chefe de Paris, que é esse senhor, todo dia me ligava pra gente conversar no Skype, pra fazer tipo um café da manhã por Skype. E daí ele me ensinou muito francês também, foi muito legal isso. E daí eu ficava o dia inteiro tocando e cantando. Ainda bem que a gente é nem o vizinho. Que bom. Eu não tinha casa dos pais para ir. Mas assim, eu fiquei 2 meses sem ver um rosto de uma pessoa ao vivo. Foi muito louco quando eu lembro, sabe? Eu falo que eu fui sustentada por um milagre divino, porque não tem outra explicação. O tanto de incerteza que o mundo tinha naquela época, né? A gente não sabia de nada, gente. Não tinha máscara lá, não tinha álcool gel lá. Tava tudo em falta. Eles não costuravam máscara, eles não são assim pra frente que nem os brasileiros, né? Então foi duro. Não Mas tinha assim, como comprar um tecido pra fazer. não, nada, nada. Ah, e Pô, outra, a gente nem sabia se era segura a máscara, né? exato, né? Se Cara, precisava. Então tá muita em gente outro país falava, durante o começo da pandemia deve ter sido muito foda. olha, Porque se você já estava aqui no Brasil e já era difícil, né? um Uhum. caos, imagina você estar sozinha num outro país no meio de uma pandemia que não era vista desde 1900 e bolinha. 1920. Assim, eu falo, é só por Deus mesmo, porque meus pais estavam no México, eu não sabia nem quando eu ia ver eles. Imagine, fronteira fechada. Gente, eu não sei como eu não surtei, de verdade. Você Mesmo. também não sabia, tipo assim, como é que tá no México. Uhum. Sim, É aquele negócio assim, tipo, você tá num país assim, e se acontecer alguma coisa com eles? E Uhum. se eu não conseguir ver mais eles? eu sei, eu lembro que quando eu reencontrei eles 9 meses depois, eu só chorava. Eu falava, gente, não acredito, tô com vocês. E Uhum. eu ainda tive o privilégio de visitá-los no meio da pandemia, porque o México não estava com restrição para entrar. Então, assim, Teve isso mesmo. foi o que aconteceu comigo, foi um milagre mesmo, porque eu tinha muito trabalho para fazer lá. Eu fiquei 2 meses fechada. Nesses 2 meses, eu consegui publicar 2 artigos, de novo, por um milagre. E desconfinamos 18 de maio e eu voltava 1 de agosto. Nossa. Eu tinha aí 2 meses e alguma coisa para fazer tudo. Eu tinha que construir 16 anticorpos recombinantes. Para isso, eu precisava fazer toda a engenharia genética e expressar esses anticorpos em células humanas. Gente, era uma loucura o meu trabalho. Mas os franceses foram gentis comigo. Eles me deram prioridade para voltar no laboratório.
que eles estavam voltando em revezamento, para ter menos gente. Aham. Então eu ia todo dia, o dia inteiro. Eu parei de pegar ônibus, eu ia a pé, era mais ou menos 1h30 de caminhada, mas eu ia a pé. Uhum. Aí Quando isso me deu pra ajudava andar. a ter a sanidade, sabe, caminhar. Tinha um Uhum. parque muito bonito. Eu ia no parque, eu ouvia minhas músicas, ficava vendo as coisas. E foi assim que eu sobrevivi, né? Tipo, E isso eu é uma sei coisa que legal, né? Lá tem muito parque. Isso é isso uma é muito. diferença, sabe? Faz muita Tipo, faz diferença. muita diferença, muita, muita, muita diferença mesmo. Você entrar em contato com a natureza, ficar no parque e tudo mais. Tipo, aqui na nossa cidade tem um Curador, micro parque e é muito difícil. Mas, sim. cara, lá isso era. É muito Cada esquina verde, tinha né? alguma coisa. Isso ajudava muito na cabeça. Sim. Nossa. E assim, os castelos lá foram reabrindo. E eu ia. Eu era bem louca. Eu ia sozinha. Era bem louco. Eu fiz 7 castelos sozinha. Eu fiz tudo sozinha, basicamente. Porque assim, não sabia se eu ia voltar. Tinha que aproveitar. Tava desconfinando, podia ir, eu ia. Então botava a máscara, me cuidava, nunca peguei Uhum. Covid, graças a Deus, e ia. E nisso, meu professor lá de Paris, com a esposa e os filhos, me chamaram para passar uns dias na casa deles, em junho e depois em julho. Daí fui para Paris, tive a oportunidade de ver tudo lá. Eles me tratavam que nem uma filha. Então, eles são franceses que não são franceses, eles são um ultraponto fora da curva. Porque o que eu provei dos franceses em si foi realmente muito individualismo. Um dia Aham. eu peguei a bicicleta na frente do supermercado, vocês acham que alguém me ajudou a levantar da bicicleta? Não. Me olharam com uma cara assim, nossa, você é uma noob. Você é Tipo, burra. eu nada. Mas é verdade, é tipo quando eu fiquei na host, lá na host family, né, que era a Aidin, é Eadawin o nome dela, mas você fala Aidin, né, que ela tem nome irlandês mesmo, Uhum, gaélico, e o Michael. Cara, os dois, assim, tipo, igual eu tinha comentado, na primeira semana que eu tava lá, meu avô faleceu, então, tipo assim, eles me acolheram, eles, tipo, eu tava no quarto, eles foram lá e falaram, não, nós vamos fazer uma janta, quando um familiar irlandês morre, é assim que a gente faz e tudo mais. Tipo, me uhum, acolheram muito, assim, até hoje eu falo com a Aiden, assim, que eu tive muita sorte, que eram dois irlandeses fora da curva, justamente uhum. porque, como eles são host family, eles sabem como é difícil para as Exato. pessoas. E, tipo, Uhum, eles mesmos falaram, assim, que nunca tinha um passado pela experiência de, tipo, tá dando host para alguém e um familiar acabar falecendo, entende? Então, Nossa. para eles também foi novo isso, e uhum. daí, mas, cara, eles realmente ajudaram muito nessa época. A Aiden e o Michael foram muito legais comigo. Eu perdi a Que minha tia na privilégio. semana que eu tava na França também. Perdi a minha tia. Nossa, eu lembro. Foi punk, mas o meu professor da França me mandou uma mensagem da França, de Paris, tão delicada assim que consolou meu coração. Mas acho que o que era mais difícil para mim é que eu tinha perdido alguém. Eu tive que ir para o trabalho como se nada tivesse acontecido e eu não tinha ninguém para falar isso. Eu estava de luto, mas eu não podia faltar ao trabalho. Foi difícil, né? Mas superei e sou muito grata pela experiência, assim. Nossa, para mim é a gente não pode mudar as nossas circunstâncias, né? Mas a gente pode controlar o que a gente faz, em detrimento delas, né? Diante delas. Uhum. E eu agradeço a Deus pela calma que eu tive, pela tranquilidade de lidar com essas adversidades, mas o brilho no olho, o sorriso do rosto nunca ter sumido, né? E eu sei que isso não vem de Nossa, mim. isso é um privilégio Isso tão vem grande. da minha fé em Jesus. Então, assim, É. aí que para mim foi a grande coisa. Eu estava numa situação maluca, mas eu estava em paz, uma paz que excede todo o entendimento. E isso me sustentou ali. E daí, quando eu estava indo embora, miraculosamente, eu terminei tudo que eu tinha para fazer. Eu contrabandeei os anticorpos da minha mala, porque por peguei gelo seco, coloquei na mala, Aham. orando, Senhor, não abra minha mala, não abra minha Não mala, abro não minha abra. mala, não abro. Tá guardado, Voltei, tá guardado, tá guardado. voltei pro Brasil, busquei a Summer na casa da Nath, que ficou com ela para mim. Eu não estava muito bem. O meu fundo do poço foi logo depois que eu voltei da França, mas logo depois, que nem a Fênix.
ressurgir das cinzas. Surgiu, melhorou. E até hoje a minha vida foi transformada na época que eu voltei do intercâmbio por um encontro muito pessoal com Deus, com Jesus, que eu vinha muito perdida emocionalmente, né? E essa parte da minha vida foi restaurada logo depois desse intercâmbio. Mas assim, o intercâmbio, que nem a Carol falou aí no chat, a gente tem que parar de olhar para ele como, eu vou pôr isso no meu currículo. Claro que pode servir para o teu currículo, mas a mensagem que eu quero deixar aqui antes de sair é que o intercâmbio é para a vida, é para construção pessoal. Você vai estar diante de desafios tão grandes, que nem a Lali falou, é nessas horas que você vai se conhecer, se avaliar e falar, nossa, diante dessa situação, eu paraliso, não tenho como, eu tenho que agir, é a luta ou fuga, né? Só que você tá sozinho, você tem que lutar. E daí você vê como que é, né? E você aprende a depender de algo maior do que você, porque você não tem ninguém além de você, né? Então, a minha fé realmente me ajudou nesses momentos, porque eu tinha para quem recorrer. Se eu não tivesse, realmente não sei como eu teria lidado com nada disso. Mas é isso, sou grata às oportunidades. Me sinto muito abençoada pela universidade pública, nesse sentido, pelas bolsas que eu tive, né? Porque não daria para tirar isso do meu bolso, é muito caro. É muito caro mesmo. E eu encorajo as pessoas que quiserem fazer intercâmbio. Fizeram Mas essa pergunta lá, Isa. O que, Nath? Justamente. Se vocês indicam fazer intercâmbio e se acham que é uma experiência que todos devem passar. Fizeram mais umas duas perguntinhas ali. Com certeza. Eu indico assim, fazer intercâmbio em quais termos? Saiba falar um pouco da língua, eu acho importante. Você pode estudar um pouco lá, mas não vá totalmente de paraquedas, né? Estuda bastante sobre o lugar onde você vai antes de ir. Se quiser entender o sistema de metrô, o sistema de transporte, vai atrás. Quanto mais você souber, mais seguro você vai se Melhor, mais souber da nação. Hein, Ali? Perguntaram se vocês indicam fazer intercâmbio. Total. Ela tá falando se todo mundo deveria fazer. Eu não sei se todo mundo deveria fazer, mas assim, se você tem um sonho, se você tem um desejo, vai atrás, persegue isso. Tipo assim, é uma experiência muito forte. Tipo assim, morar em outro país é uma coisa completamente diferente de tudo que você vai viver na tua vida. É demais, gente. Não é a mesma coisa que, tipo, você mudar de cidade. Se eu moro em Ponta Grossa, vou morar em Curitiba. Não, é completamente diferente. Porque é outra cultura, é outro fuso horário, hábito deles, tudo diferente, comida diferente. Sim. E, tipo assim, uma coisa que a Lali falou, né, que ela foi com agência e se ela pudesse, ela não iria com a agência de novo. Na minha opinião, é assim, se você é de primeira viagem, vai com a agência. Porque tem muita coisa que você tem que ver. Você tem que ver plano de saúde, que você não pode entrar no país se você não tiver o seguro de saúde. Você tem que ver visto, tem que ver passaporte, tem que ver as cartas da universidade, tem que ver a carta de onde você vai ficar. Você tem que... eles perguntam tudo na imigração, eles pedem todos os papéis. Tipo assim, onde que você vai ficar agora? Por exemplo, eu tinha na carta lá da universidade, eu ia ficar a partir de julho. Daí eles, você tá chegando em junho, então aonde que você vai ficar? Não, tá aqui o lugar, a carta, da onde eu vou ficar, a pessoa escreve e tal. Igual quando a minha ex foi me visitar lá, eu tive que fazer uma carta. Eles me ligaram, a imigração me ligou no celular para fazer as perguntas e tudo mais. Então, tipo, a imigração, se você não tiver as coisas, você vai ser deportado. Você não passa a imigração. Então, a melhor coisa é você pegar uma agência, ver tudo certinho e tudo mais, porque realmente tem muita gente que é deportada, chega lá do avião e simplesmente manda para o próximo voo. Eu indico pelo menos ir numa agência de turismo. Que tem agente de turismo. Minha tia é agente de turismo. Eu fiz mesmo que você vá só ela, visitar, não vá fazer intercâmbio. Que tiver de informação, eles dão. Eu indico pelo menos isso. Que em vez de você não quer ir numa agência para intercâmbio, no caso, né? Que tenha de turismo para intercâmbio. Né? Tem esses pacotes prontos já, que já vai para um lugar. Tem agências de intercâmbio. Daí. Isso. Eu indico pelo menos numa agência de turismo.
Que daí ele já tem parceria com as escolas de lá e tudo mais, entende? Daí você já tá garantido a vaga. Porque é esse negócio. Se tem você vai na vaga. louca, Você você pode pode ser voltar. enganado. Esses tempos atrás, teve uma galera que De foi ser para enganado Dublin é complicado. numa escola que fechou. Tipo assim, eles estavam lá, a escola foi à falência e fechou. E abandonou os brasileiros na Irlanda. Entende? Deu uma treta. Foi ano passado, eu acho. Não, ano retrasado, né? Antes da pandemia ali. Foi 2019, 2020 que aconteceu isso. Eu tenho uma amiga que tá morando lá em Dublin. Aí. Mas é isso que eu faz tempo que eu recomendo, não falo assim. com ela, mas. Se você não tem uma experiência, pega uma agência de intercâmbio, porque qualquer coisa que dê errado, você tá amparado, digamos assim. Mas eu acho que E tem como amparar, né? Deixa eu ver se tem mais pergunta aí. Nath, eu acho que eu preciso sair. Eu também vou precisar. Acabei de receber uma ligação que eu vou ter que sair também. Então, deu bem às 22 horas, né? Deu pra render muito assunto, gente. Assim, a gente pode fazer uma parte 2 também mais pra frente. Poder, se o pessoal quiser, sei lá, pegar nosso contato em alguma rede social para conversar, eu tô super aberta para isso, para ajudar. Legal. Manda mensagem aí, tamo aí também. Não, eu que tenho que agradecer vocês aí. E pedir desculpa aí se falei demais no final. Capaz, vocês têm que falar o quanto quiser. Vocês estão em casa. Mas é isso, eu recomendo. Eu acho que se você tem condições, tem o sonho, não desista, né? É crescimento pessoal. Igual a Carol falou ali, o intercâmbio vale mais como uma experiência de vida? Vale. Completamente. Completamente. É isso, é uma experiência de vida. Você conhece outras culturas, você viaja, você conhece outras pessoas, entende? Tipo, lá na Irlanda, a gente tinha mais amizade com o pessoal que era da Arábia Saudita do que com os próprios irlandeses. E era mesmo as mulheres que usavam burca e tudo mais conversavam com a gente melhor do que os irlandeses, para você ter uma ideia. Nossa! Mais gente boa. E eram muito gente boa. Que legal. Então você conhece outras culturas, conhece outras pessoas. E se você pode viajar sozinho, fazer um mochilão, você sempre vai achar pessoas que vão estar fazendo uma viagem, e vai ser uma experiência bacana. É uma experiência de vida, entende? Então, tipo, mesmo com todos os perrengues, mesmo com tudo que acontece, é bom. Que legal. Vale a pena no final, por mais difícil. Crescimento pessoal. A sensação de conseguir superar os desafios é que é mais gostoso, né, gente? Exatamente. A superação. A superação, você conquista resiliência, põe resiliência, persistência. Conhece pessoas que se tornam irmãos. Amizade. Tipo, quando eu me casar, o Pedro e o Bruno são padrinhos do meu casamento. Pensa! Amigos do intercâmbio estão todos na lista também. Exatamente. Hein, Bela? Eu lembro que a gente mandava uns podcasts de áudio uma pra outra. Sim. Cara, eu com a cachorra dela aqui, que eu fiquei com a... na França. Na França, durante a pandemia, eu desenvolvi um negócio que era mandar áudio para minhas amigas. Nossa! Conversar por áudio. Eu odeio áudio. Forças também. Eu odeio áudio. O Skype é teu melhor amigo. A gente mandava 3 minutos, 4, 5. Pra mim, isso é bastante. Só que, o que eu pensei, nossa, cara, eu odeio áudio. Aí eu olhava assim, cara, a Isa tá sozinha, cara. Tô com saudade dela, cara. Não. Eu vou ouvir áudio. Entendeu? Mandei tanto áudio que eu não sei mais nem usar o celular pra digitar. Pensa. Errado. Esse negócio assim. Tô reaprendendo o texto. Eu aprendi a ouvir áudio com a Isa. Que eu não tinha paciência. Não, de verdade. Nossa, que amiga ruim aí. Não, Isa. Não foi ruim. Pra mim foi bom. Eu tinha você pra conversar. E a gente fofocava do cachorro. Aí a pretinha, a minha preta tá lá atrás, a Noá. Ó, Isa. Eu senti muita falta do meu cachorro. Lá atrás. Noá? Desmaiada lá.
Sim, a Summer também. A Summer acordou. Faz muita diferença, né? Aí eu mandava as coisas do cachorro e mandava foto e, né, Isa, o que a gente podia pra se ajudar. Todo mundo surtando na época. Eu surtando aqui com a família e você... eu tava muito nervosa por você estar sozinha. Você vê como é que é, né? Depois que a tempestade passa, a gente não sabe como que passou. Como Mas é que passou. Aham. É bem Então, isso. Aquele uma mensagem de esperança, gente. Sim. Toda dor é por enquanto. Muito bom. Muito bom. E façam intercâmbio se quiserem fazer. Se quiser. Isa, você quer deixar teu Insta aí pra eles? Quer Posso mandar deixar. no WhatsApp? No chat? Eu tô sem acesso ao chat, mas põe aí @Isabela Giacomini. Beleza. O meu é igual ao meu nome. É Isa só, né? Giacomini. Não, o meu é o Instagram, Isa Giacomini da minha irmã, porque minha irmã chama Isadora. Então, o meu Insta é Isabela Giacomini mesmo. Fechou. Ela roubou meu apelido. Que ela não quer ser Dora, ela quer ser Isa. Então, Ai, enfim. meu Deus do céu. Duas Isa. O Alec quer deixar Mas valeu pelo convite aí, Nath. Quer deixar Valeu, teu Nath. Insta? O meu é igual o meu nome, Alec Porto. Não, tô só perguntando se você Se quer alguém que quiser eu... mandar uma pergunta, alguma coisa, pode mandar lá. Insta. Beleza, gente. Muito E valeu obrigada pelo por convite, Nath. virem. Se vocês quiserem fazer uma outra parte, vamos fazer. Daí vocês contam com mais detalhes, que tem muita coisa que aconteceu no intercâmbio. Vocês contaram como é que foi, né, resumido, tudo. Que fiquem à vontade, se quiserem vir outra vez aí. Dá pra falar de faculdade e a gente conversa. Beleza? Tá bom, Nath. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por virem, gente. Fiquei feliz demais. Sério. A gente agradece. Eita, beijão, gente. Beijo, Isa. Beijo, Falou, Alec. galera. Tchau. Valeu, gente. Se cuidem, valeu. Tchau. Acho que é só fechar lá a aba. Acho que é.